Estudos científicos realizados com os videntes de Medjugorje. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os estudos científicos com os videntes de Medjugorje. O objetivo dos estudos científicos era investigar se a condição estática das supostas aparições de Medjugorje, que desde o ano de 1985 entrou para o grupo de trabalhos médicos italianos, onde ainda estava presente ou se tinha passado por alguma mudança. Desejou-se também investigar os potenciais e as coincidências ou divergências com outros estados da consciência, tais como a visualização guiada e a hipnose. A pesquisa ela foi realizada pelas seguintes instituições: pelo Instituto de Ciências de Fenômenos Paranormais, IGW, INNSBRUCK, Centro de Estudos e Investigações Psicofisiológicas dos Estados de Consciência de Milão, Escola Europeia de Psicoterapia e Hipnose, AMISE, em Milão, Centro de Parapsicologia, em Bolonha. Então, esse estudo junto com os videntes foi realizado em 4 etapas. O primeiro estudo foi realizado nos dias 22 e 23 de abril de 1998, na Casa para Encontros Cristãos, de Capiago e Timiano, dirigida pelos padres deonianos. Foi esta a oportunidade que eles foram examinados. 3 videntes: Ivan Dragicevic, Maria Pavlovich e Vika Ivankov, que esses foram os videntes examinados nesses dias, 22 e 23 de abril de 98. No segundo estudo, foi realizado entre os dias 23 e 24 de julho de 98, em Medjugorje. Neste estudo foram examinadas a vidente Miriana Sodo Dragicevic, a vidente Vika Ivankovic e a vidente Ivanka Elis Ivankovic. No terceiro estudo, foi realizado alguns fins psicodiagnósticos e foi realizado também pela psicóloga canadense Lori Brativka, com a colaboração do Frei Ivan Landeca em Iakovicolo. No quarto estudo psicofisiológico, que foi realizado no dia 11 de dezembro de 98, na mesma Casa para Encontros Cristãos, em Capiago e Timiane, em Maria Pavlovich, a insuficiência deste estudo psicofisiológico foi causada pela colaboração parcial de algumas das pessoas que não se submeteram ao solicitado pelo grupo de trabalho por razões vinculadas às obrigações sociais ou familiares e por reserva pessoal, e ainda o Frei Slávico Barbaric, na época, e o Frei Ivan Landecaus o estimularam a fazer o teste sem, no entanto, os forçaram a isto. Então, este grupo foi chamado como Medjugorje 3, esse grupo de estudos, desde que, com a exceção de alguns estudos médicos e psicológicos particulares. Antes deste estudo, existiram apenas 2 grupos de trabalho. Um primeiro grupo de médicos franceses, em 84, e um segundo grupo de médicos italianos, em 85. Além disso, apenas o grupo de 3 psiquiatras europeus no ano de 86 fizeram um estudo para fins de diagnóstico psiquiátrico. Então, os videntes decidiram sempre, em sua plena liberdade, a sua livre e espontânea vontade, disposição e colaboração, sempre submetendo-se a todas as provas realizadas, ou seja, todos os videntes que ali fizeram os exames foram por conta própria, e eles quiseram realmente fazer esses testes, provavelmente para provar que eles não estavam mentindo, Então, desses estudos psicodiagnósticos foi apresentada a seguinte declaração no ano de 98. Durante os últimos 17 anos, ou seja, contando do início da aparição até 98,
Nesses últimos 17 anos, ao contar do início de suas experiências relacionadas com as aparições, estas pessoas não manifestaram e nem manifestaram nenhum sintoma patológico como perturbações de transe, perturbações dissociativas e perturbações de perda do sentido da realidade. De fato, estas pessoas manifestaram sintomas vinculados às reações de estresse que são justificados, por conta de muitos exames, ao mesmo tempo. Então, os videntes tiveram um pouco de estresse, pois surgem devido a uma grande estimulação exógena e endógena, como consequência de sua vida cotidiana, Já está explicado. De suas conversas pessoais, também se descobre que o estado inicial de sua consciência e o estado depois, posteriormente transformado, surge devido às experiências incomuns que eles mesmos têm reconhecido e definido como visões ou aparições da Virgem Maria. O estudo psiquiátrico e psicológico dessas pessoas, quando eu falo dessas pessoas, irmãos, é dos videntes, tá certo? Dos videntes em questão, o qual teria o objetivo de definir as características pessoais de cada um deles, não pode ser publicado porque está sob um regime ético e jurídico de proteção de dados pessoais. A investigação psicofísica foi realizada em 4 diferentes estados de consciência. Então, foi realizado no estado de consciência, que é conhecido como estado de vigília, que é os videntes, ou seja, os videntes acordados e fora do momento da aparição. No estado alterado de consciência, ou seja, hipnose com investigação do estado de êxtase. No estado de visualização de imagens e no estado alterado de consciência, ou seja, definido com o êxtase das aparições. Os resultados dessas aparições, os resultados dessas investigações demonstraram que a fenomenologia estática pode ser comparada com a do ano de 85. Ou seja, eles fizeram esse reexame em 98, mas em 85 eles também já tinham feito o exame, entendeu? Com uma menor intensidade, ou seja, o exame de 98 teve menos intensidade do que o exame de 85. Então, a indução por meio da hipnose do estado de êxtase não causou a fenomenologia própria da experiência espontânea, pelo que se pode deduzir pelo estado de êxtase espontâneo das aparições, ou seja, não eram estados de transe hipnótico. Isso foi declarado em dezembro de 98. Então, meus irmãos, assim, a gente sabe que os videntes já fizeram diversos testes, tanto a nível psiquiátrico quanto a nível psicológico, Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês para uma seguinte questão. Temos que ter cuidado com certas aparições de Nossa Senhora que supostos videntes, que para mim são grandes enganadores, nunca tiveram nem passaram por perto dos exames que acontecem com os videntes de Medjugorje. Não tem, primeiro, a aprovação do bispo local, Quando eu digo aprovação do bispo local, eu estou falando, não tem nada documentado em lugar nenhum, tá entendendo, irmãos? Já em Medjugorje tem arquivos documentados na paróquia de Medjugorje, tá certo? Então, inclusive tem sites aí, vocês podem pesquisar, tem documento, comprovando a peregrinação, a questão apostólica de Medjugorje, não a aprovação da aparição, porque isso aí é algo cauteloso que a igreja está estudando, ainda não foram aprovadas, mas existem indícios, porque pelo que eu sei, são 7 coisas que precisam ser analisadas para as aparições serem declaradas verdadeiras para a igreja, Então, assim, no meu conhecer, até agora, no momento, tem 6 coisas que já foram, assim, aprovadas, declaradas, assim, vamos dizer assim, acertadas, E falta uma. Então, acho que essa última, para mim, é a questão de os videntes ainda terem as aparições, porque
a igreja não pode aprovar uma aparição estando com ela em curso ainda. Então, só quando quando acabar as aparições de Medjugorje, é que a igreja vai poder pensar em aprovar essa aparição, né? Não pode aprovar a aparição com ela em curso, só depois que acaba tudo. Então, assim, no meu pensar, né, na lógica, as aparições de Medjugorje só vão ser aprovadas depois que aconteceu os 10 segredos, né? Que há muito tempo os videntes vêm alertando que Nossa Senhora já desvendou esses segredos a eles, né? 3 videntes têm 9 segredos e 3 videntes já têm os 10 segredos completos, né? Os que têm 9 segredos ainda continuam tendo aparições diárias, que é a vidente Maria Pavlovich, o vidente Ivan e a vidente Vika Ivankovic, né? Os outros 3 videntes, Miriana, Ivanka e Yakov, já têm os 10 segredos que foram revelados por Nossa Senhora. Então é questão de tempo, né? Eu não posso falar mais nada além disso, porque não é da minha competência. Não é da minha competência abordar esse tipo de assunto, né? Isso cabe à Santa Igreja, tá certo? Então, alguns exames que foram realizados nos videntes, né? Por meio de alguns exames foram estudadas algumas provas de situação psicofísica e psicológica dos 6 videntes de Medjugorje, ou seja, todos passaram pelo mesmo exame. Primeiro exame que foram feitos neles é a anamnese individual. Segundo exame, anamnese médica. Terceiro exame, MMPI, EPI, MHQ, teste da árvore, teste de personalidade, matriz de Raven, teste de Rorschach, teste da mão, teste de detector de mentiras segundo o Valsette. O quarto exame. Esse terceiro aí está a nível psicológico, tá, irmãos? O quarto exame, exame neurológico, isso já é a parte da psiquiatria. O quinto exame é poligrafia computadorizada, ou seja, a atividade elétrica da pele, pletismografia. É uma atividade capilar periférica do coração e frequência cardíaca, pneumografia óssea e do diafragma. Durante a experiência da aparição, durante a evocação da lembrança da aparição por meio da hipnose e durante a visualização guiada. O sexto exame feito nos videntes foi o registro dinâmico da pressão arterial, segundo Holter, né, que são cientistas, tá? Então, quem é da área vai entender o que eu estou querendo dizer, tá certo? Quem for da área tanto psicológica, né, da psicologia, quanto da medicina psiquiátrica, tá bom? O sétimo exame foi o registro do ECG e o respirograma, segundo Holter, também o cientista, né? O estudioso dessa área. O oitavo exame foi os reflexos pupilares, né? O fotomotor e reflexos palpebrais. É aquela parte onde o cientista coloca um fiapinho assim nos cílios dos videntes para ver se eles piscam com frequência, né? Porque se ele está em êxtase, então eles não podem corresponder às palpitações do cientista, né? Eles têm que estar no êxtase, eles não podem ficar piscando os olhos, né? O nono, registros gravados em vídeo, ou seja, todos os exames, irmãos, todos os exames que os videntes de Medjugorje passaram estão gravados, filmados e arquivados em vídeos, como prova que eles passaram por todos esses exames e prova também, né, que os exames já relataram os seus diagnósticos, né? E também tem as fotografias como prova, também tiraram fotos, né, que é também um tipo de exame, né? Tiraram fotos para provar que os exames passaram por todos esses testes, né, psiquiátricos e psicológicos, tá certo? Então, os videntes de Medjugorje, irmãos, eles foram examinados com uma maior competência e perícia pela Comissão Científico-Teológica Ítalo-Francesa, que foi constituída devido a uma grande divulgação das aparições desde o ano de 81. Em sua investigação, a equipe de 17 renomados cientistas, ou seja, pessoas assim poderosas, né, entre aspas, né,
cientistas, médicos e teólogos chegaram a 11 conclusões, publicadas no dia 14 de janeiro de 86 em Parma, próximo a Milão, na Itália. Então, com base nos exames psicológicos em todos os videntes e em cada um dos videntes, é possível excluir com toda segurança a fraude ou o engano, ou seja, a questão de fraude ou engano, de acordo com os exames psiquiátricos e psicológicos, estão descartados, ok? Beleza? No segundo item, com base nos exames médicos, provas e observações clínicas, é possível também excluir em todos os videntes e em cada um dos videntes a presença de alucinações de qualquer tipo. Com base também no resultado das investigações realizadas, é possível excluir em todos e em cada um dos videntes uma interpretação puramente natural destas manifestações. Quando eu digo aqui, assim, excluir em todos e em cada um, ou seja, está relacionado ao grupo dos videntes, né, os 6 videntes, ao todo, e a cada um individual, tá certo? Então, em cada um dos videntes, uma interpretação puramente natural destas manifestações. Com base nas informações e nas observações que podem ser documentadas, existe uma correspondência entre estas manifestações e as que geralmente se descrevem na teologia mística. Também com base nas informações e nas observações que podem ser documentadas, é possível se falar de crescimento espiritual e nas virtudes teologais e morais dos videntes desde o início das aparições, né, até os dias de hoje, até os dias atuais. Com base também nas informações e nas observações que podem ser documentadas, é possível se excluir ensinamentos ou tipo de comportamentos dos videntes que estivessem em clara contradição com a fé e a moral cristã. Com base também nas informações e nas observações que podem ser documentadas, é possível se falar de bons frutos espirituais nas pessoas atraídas pela atividade sobrenatural destas manifestações e nas pessoas favoráveis a elas. Depois de mais de 4 anos, as tendências e diversos movimentos que têm sido gerados a partir de Medjugorje, como consequência destas manifestações, influem no povo de Deus e na Igreja em completa harmonia com a doutrina e a moral cristã, ou seja, tudo que acontece em Medjugorje lá, né, com as aparições de Nossa Senhora, sempre está em conexão com a Igreja e com a moral cristã. Depois de mais de 4 anos, é possível falar dos frutos permanentes e objetivos dos movimentos gerados por Medjugorje. Também é possível se afirmar que todas as boas iniciativas espirituais da Igreja, que estão em total harmonia com o autêntico magistério da Igreja, encontram sustentação nos eventos de Medjugorje. Também, como consequência, se pode concluir que, depois de um exame mais profundo dos protagonistas dos fatos, ou seja, os videntes, e de seus efeitos não somente a nível local, mas também a respeito de uma resposta da Igreja a nível geral, seria bom para a Igreja reconhecer a origem sobrenatural. E por meio deste reconhecimento, reconhecer o propósito dos eventos de Medjugorje. Quando diz o propósito dos eventos de Medjugorje, para mim, no meu pensar, está relacionado aos 10 segredos, né? Então eu quero falar também aqui para vocês, irmãos, eu sei que esse vídeo vai prolongar, mas eu preciso explicar a todos, tá certo? Tem a questão também da cronologia, né, desses estudos científicos que foram realizados com os videntes de Medjugorje no período de 81, ou seja, de 1981 até o ano de 2005, tá certo? Então, na data de 27 de junho de 81, no 4º dia após o início das aparições em Medjugorje, um médico local de nome Dr. Ante Botchevsky examinou os videntes pela primeira vez a pedido da polícia da cidade próxima de City Look. O resultado de sua avaliação foi de que todos eram bem equilibrados. Dia 29 de junho de 81, 2 dias mais tarde, as crianças foram levadas pela polícia a uma clínica psiquiatra em Mostar, em uma cidade mais próxima. O psiquiatra Dr. Druzda Milicha os examinou e concluiu
que as crianças eram normais. De acordo com a Vika, o doutor disse: são as pessoas que trouxeram vocês aqui que são insanas. Vocês são absolutamente normais. Em outubro de 81, 4 meses após o início das aparições de Medjugorje, o psiquiatra croata Nikola Bartulica entrevistou a vidente Vika por mais de 1h30. Ele chegou à mesma conclusão que os outros profissionais de que Vika era mentalmente saudável. No ano de 1982, o frei Slavko Barbaric, doutor em psicologia social e padre franciscano, examinou todos os seus videntes. Os resultados encontrados por padre Slavko também foram muito positivos. Ao descrever o comportamento dos videntes de Medjugorje, ele concluiu que não havia nenhum sinal de alucinação e que as crianças se comportaram de forma independente uma da outra. Posteriormente, Frei Slavko viria a se tornar mais envolvido na vida dos videntes e da paróquia de Medjugorje. Entre os anos de 82 e 83, o Dr. Ludwig Stopar foi o primeiro médico a examinar os videntes enquanto em estado de êxtase. O doutor é um psiquiatra e um parapsicólogo da Eslovênia. Ele visitou Medjugorje 4 vezes, entre maio de 82 a novembro de 82, junho de 83 e novembro de 83. Através do seu estudo, o doutor se convenceu de que as crianças eram normais. Ele também passou a acreditar a ser a experiência das crianças de ordem sobrenatural. Em março de 83, o Dr. Mario Botta, com sua equipe de médicos italianos, constatou que os batimentos cardíacos dos videntes eram normais. Este teste era uma série de outros testes clínicos, demonstrou que as aparições não afetavam a realidade fisiológica de qualquer forma. Entre os dias 23 e 24 de agosto de 83, o Dr. Philip Madre é o fundador e diretor de uma clínica para investigação sobre a interação de forças somáticas, psicológicas e sobrenaturais. Ele era, portanto, bem qualificado para examinar os fatos. Embora ele tenha visitado Medjugorje, mas como um diácono do que como médico. Sua visita foi interrompida quando foi preso pela polícia e deportado no primeiro dia após a sua chegada. Devido a isso, ele só pôde fazer um relatório geral das suas impressões. Em sua opinião, os videntes eram saudáveis, de mente e de corpo, e ainda acrescentou que também era em seu desenvolvimento espiritual. Em dezembro de 83, o Dr. Botta, um cirurgião cardíaco de Milão, voltou a Medjugorje para realizar um eletrocardiograma em Ivan Dragicevic. Novamente, ele concluiu que o êxtase não suprime a fisiologia normal, mas de alguma forma a transcende. Em 84, os videntes de Medjugorje foram testados por um grande número de especialistas italianos, trabalhando independente um do outro, Incluindo-os neste grupo foram a doutora Maria Frederica Magatti, doutora Lúcia Capello, doutor Enzo Gabrich e a professora Ana Maria Frantini. Nenhum deles encontrou nada que implicaria em dúvida de seu testemunho. Entre março e dezembro de 84, uma série extremamente importante e abrangente de testes foi conduzida por uma equipe de médicos franceses, utilizando equipamentos altamente sofisticados que trouxeram a Medjugorje. Suas viagens e visitas a Medjugorje foram de curta duração, mas foram frequentes entre março e dezembro de 84. O professor Henri Gieux era o chefe da equipe, o professor de cancerologia da Faculdade de Medicina de Montpellier e um cirurgião do Instituto do Câncer de Montpellier, deu uma conclusão que chegou a partir de dados coletados em seus testes científicos e foi impressionante. O fenômeno é cientificamente inexplicável, disse o doutor. Entre os dias 7, 8 e 9 de setembro de 85, uma equipe de cientistas da Itália, dirigida pelo Dr. Luigi Fricherio, veio a Medjugorje com testes mais detalhados e equipamentos mais sofisticados. Entre eles estava o neurofisiologista que se especializou no estudo de êxtase, o professor Margelli. Em outubro de 85, o relatório da comissão criada pelo bispo de Mostar afirmou que, em relação às aparições de Medjugorje, que os testemunhos dos médicos estrangeiros não são admissíveis, não importa o quão sofisticada a tecnologia utilizada, porque eles não falavam servo-croata e tiveram que contar com intérpretes.
Em 14 de janeiro de 86, uma equipe de 17 renomados cientistas, médicos, psiquiatras e teólogos chegaram a uma conclusão baseada em 11 itens, né? E se constituía no conjunto mais completo e minucioso de dados científicos reunidos até aquela data. Em abril a dezembro de 98, o pedido do escritório paroquial de Medjugorje, os videntes foram convidados mais uma vez a serem submetidos a uma bateria de testes. Dirigindo a equipe estava o Dr. Andreas Hirsch, o professor de teologia da Universidade Pontifícia de Alfosianum, em Roma, que é também um perito das áreas obscuras da ciência. Eles repetiram que os experimentos de 84 dos especialistas franceses e dos especialistas italianos em 85, mas em uma escala mais abrangente, com o estudo deu uma certa magnitude igual ou maior que os estudos de 84 e 85, e tornou-se conhecido como Grupo de Trabalho 3 de Medjugorje. Em 25 de junho, no 24º aniversário das aparições, o exame mais recente foi realizado a pedido da Santa Sé, ou seja, lá do Vaticano, né? O evento reuniu os videntes de Ivan e Maria e o professor Henri Dieux, com uma equipe de especialistas franceses que tiveram a oportunidade de comparar os estudos científicos de 20 anos atrás com as experiências atuais dos videntes. Suas conclusões foram as mesmas e confirmaram os resultados dos testes que tiveram lugar em 84 e 85. Ainda hoje, os videntes Ivan e Maria continuam, né, tendo as aparições diárias. Então é isso, irmãos, né? Vejam aí quanta coisa, né, aconteceu com os videntes lá de Medjugorje, não é verdade? Então, é isso que eu sempre alerto para vocês. A gente não pode julgar. A decisão é com a igreja, né? É com os cientistas, né, os teólogos, os estudiosos que estão analisando. Já tem, sim, provas científicas que os videntes não têm alucinações, ou seja, não estão inventando nada, nem combinando nada. Realmente é algo sobrenatural. Isso disse os cientistas. Eu acabei de ler aqui esses artigos. Quem quiser ler depois com calma, eu estou trazendo aqui para vocês escutarem. Mas quem quiser ler com calma, a fonte desses artigos que eu estou lendo com vocês, para vocês estão no site Queridos Filhos, né, que é um site também que tem um grande apostolado sobre Nossa Senhora de Medjugorje, tá certo? Então fica aí, né, esse vídeo, né, alertando a todos para que todos não acreditem em certas aparições, irmãos. Observem. Primeiro, veja só, para uma aparição ter um apoio da igreja, tem que ter uma documentação do bispo local, tá certo? O bispo também tem que ser criterioso. O bispo não pode dizer que uma aparição é verdadeira sem ele tiver estudado o caso e tiver alguma prova, né, psiquiátrica, psicológica e etc e tal. Tá certo? Algum dado científico e teológico também. E outra, ainda vou dizer, viu? O inimigo, eu não gosto de falar o outro nome, mas eu vou dizer assim, o inimigo, ele pode se transformar em quem ele quiser, meus irmãos, tá certo? Então, assim, fica aí esse alerta, né? Nossa Senhora nunca vai aparecer a ninguém dando mensagens de calamidade, mensagem de desgraça, mensagem de que vai acontecer não sei o que lá no fim do mundo, vai acontecer outro lá em um país. Não vai acontecer nada disso, tá certo? Nossa Senhora sempre dá mensagens de amor, de paz, de carinho, de ternura, de conversão, né? Mensagens que tocam a nossa alma e o nosso coração. Nunca, jamais ela vai dar mensagem que aterrorize os filhos dela e as filhas, tá certo? Então tenham cuidado, né? Tem muita gente aí que está colocando aparições de Nossa Senhora que não são verdadeiras e não são aprovadas nem pelo bispo local. Então tenham cuidado. Não fique nesse negócio de ficar alucinado ou então ficar adorando, sabe o que eu estou querendo dizer? Fanatismo,
né? Não, tem que ter cautela, tem que botar os pés no chão, tá certo? A fé católica não é baseada nisso, tá certo? Agora, cada um acredita naquilo que lhe convém. Se você acredita, então siga em frente. Mas eu estou dando esse recado para vocês não ficarem aí aterrorizados, porque eu vejo gente em outros vídeos, né? A gente vê nos comentários pessoas aterrorizadas, pedindo misericórdia, que isso com minha família, com não sei o que. Gente, calma, não é assim, tá certo? Eu vou dar umas dicas. Leiam as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Leia a mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Leia as mensagens de Nossa Senhora de Lourdes. Veja se nessas mensagens tem alguma catástrofe. Veja, meus irmãos. Reparem nessas mensagens. Vocês vão ver que não existe. Tá certo? Então parem, tenham menos preguiça de ler, vão pesquisar a verdade. Não fique caindo nessas alucinações, né? Nessas invenções que o povo fica inventando para enganar muita gente, né? Aí eu acho engraçado o seguinte, aí as pessoas usam dessas falsas aparições, eu estou falando dos supostos videntes mesmo, usam dessas falsas aparições para ficar contra os bispos, para ficar contra os papas, o Papa, né? Ou os papas, que tem um Papa Emérito Bento XVI, tem um Papa Francisco, independente do Papa, qual seja, né? Não se pode ficar contra o Papa, porque quem está contra o Papa, meus irmãos, não está em comunhão com a Igreja, né? E ainda digo, quem declara que Papa Francisco, veja só o que eu vou dizer, viu? Quem declara com sua boca que Papa Francisco ele não é o legítimo, você que falou isso é um anátema, tá certo? Isso diz o Código de Direito Canônico. Você é um anátema, ou seja, você está excomungado também, tá certo? Automaticamente, você para ser excomungado não precisou de autorização de bispo, de papa, de padre, de ninguém. Você se excomungou automaticamente. Então tenham cuidado com o que vocês andam falando aí nas redes sociais, tá certo? Bom, fica aí, eu não vou prolongar, já tem mais de 30 minutos esse vídeo, né? Mas fica aí esse recado, né? Essa questão aí dos estudos científicos de Medjugorje, né? Para vocês ficarem cientes que a igreja está sim ciente sobre Medjugorje, né? Está estudando o fenômeno e que um dia vai ser aprovada, né? Com a graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha da Paz, Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt, Nossa Senhora do Carmo, nesses 4 títulos de Nossa Senhora, abençoe todos vocês, tá bom? Lhe dê muita paz, muita saúde, uma ótima semana a todos. Eu rezo por todos vocês, tá certo? Saibam disso. Deus te abençoe. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.